Olá, salve Maria! Vamos agora ao quarto capítulo, que no livro você vai perceber que ele é bem curtinho, mas para mim é o mais importante, porque nós vamos aprender agora o que de fato nós entregamos quando nós nos consagramos. Muitas pessoas, inclusive já consagradas, fazem confusão, com essa relação aqui do que nós entregamos, como que isso realmente funciona. Então eu vou te ensinar aqui de forma bem direta e prática, bem clara, para você entender e não ficar com nenhuma dúvida mais, tá bom? Então, eu me entrego inteiramente a Maria para, por ela, pertencer inteiramente a Jesus. Lembrando sempre que a consagração, ela tem um fim último, que é chegar a Jesus, Então, nós nos consagramos por Maria para chegar até Jesus, certo? E aí, vamos lembrar aqui da parábola do filho pródigo, A gente bem conhece como que foi, Ele pediu a sua herança e foi embora. Gastou tudo e voltou. E o que o pai fez? Acolheu, Mas esse filho, ele voltou e se entregou, não como filho mais, porque ele se sentiu indigno, por tudo aquilo que ele tinha feito. Então ele volta e se entrega como escravo, Então é mais ou menos isso que nós fazemos, Nós nos entregamos como escravos e Nossa Senhora nos acolhe como filhos, Então, o filho pródigo, ele quis fazer tudo de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos resolver as coisas, os problemas da nossa vida, tudo aquilo que nós queremos, sonhamos, nós queremos resolver de acordo com a nossa vontade. Assim fez o filho pródigo, Então, nessa consagração, o que a gente faz? A gente entrega tudo nas mãos de Maria, porque ela sabe o que é melhor para nós. Ela é a tesoureira de todas as graças. Então, vamos agora aqui, O que nós entregamos, Na prática, vamos aqui entender. O nosso corpo, com todos os membros e sentidos. O que significa isso? Quais são os nossos sentidos? O que são os nossos membros, Nós nos entregamos por inteiro. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos, que nós ouvimos, tudo aquilo que nós tocamos, tudo isso nós entregamos. Ou seja, isso não nos pertence mais. Nossa Senhora vai ter a liberdade de nos inspirar aquilo que nós precisamos ver, aquilo que nós precisamos ouvir, para que assim nós possamos alcançar a santidade, porque isso é a meta final, Então nós entregamos isso. 2, o que nós entregamos também? A alma com todas as suas potências. O que significa isso? O que tem na nossa alma? A nossa inteligência e a nossa vontade. Nós passamos, então, a pensar como Jesus pensaria, a fazer tudo como Jesus faria. Então, nós não temos mais... Isso não nos pertence mais, a nossa vontade, a nossa inteligência não nos pertence mais. Nós damos liberdade para Nossa Senhora trabalhar nas nossas vontades, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós queremos, para nos libertar disso, porque as nossas vontades não são boas, são manchadas pelo pecado. Então nós temos então essa segurança de saber que Nossa Senhora vai trabalhar isso em nós, e isso é maravilhoso, E nós entregamos também os bens exteriores. O que significa isso? Quais são os nossos bens exteriores? São tudo aquilo que nós temos, Uma casa que eu tenha, um carro, as minhas roupas, tudo que eu tenho, que é exterior, não é meu mais. Aí muita gente confunde. Ai, Bruna, então, como é que funciona isso? Eu vou ter que doar os meus bens para os pobres? Não, não é isso. Não é assim. Os bens exteriores que nós temos passam a pertencer a Nossa Senhora. O que significa isso? Se eu for fazer um negócio, comprar alguma coisa, eu tenho que pensar, isso não é meu, eu estou comprando
para ela, né? Então, Nossa Senhora compraria isso? Nossa Senhora faria isso dessa forma? Né? Eu vou comprar uma roupa. Nossa Senhora compraria essa roupa? Então, nosso pensamento passa a ser diferente. Nós passamos a ser desapegados dessas coisas, né? Desses bens que são exteriores e que passam. Então, nós somos apenas o quê? Administradores de tudo que passa a ser dela. Entende? Agora vamos para os bens interiores, que eu acredito que seja a parte que mais gera confusão, que são os bens interiores e espirituais. E aí, para a gente entender o seguinte, somente Cristo merece o céu. O que significa isso, né? Somente Cristo merece o céu. Porque nós temos os bens interiores e espirituais, né? Nós vamos entender aqui o que são cada um deles. Mas Ele nos deu a graça de merecer também. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem um mérito, né? Tudo aquilo que nós fazemos de bem tem um mérito, né? Tudo aquilo que a gente fez no passado, no presente e no futuro, né, de bens espirituais, nós entregamos também. Aí, quais são os méritos, né? Quais são os tipos de bens espirituais? O meritório, o satisfatório e o impetratório. Eu vou colocar aqui uma forma para a gente fazer uma analogia. Imagina um multimilionário, uma pessoa que tem muito dinheiro, e aí ele decide distribuir os seus bens. Só que ele quer que as pessoas, de alguma forma, mereçam receber. Então, ele cria um desafio. Ele fala assim, olha, quem conseguir levar numa colher um ovo 100 metros vai receber R$1 milhão. Né? A cada 100 metros, se você conseguir, sem derrubar esse ovo, você vai ganhar R$1 milhão. Então, tem pessoas que vão conseguir levar 2 vezes, outro vai conseguir levar 3, outro vai conseguir só 1, outro vai conseguir 10 milhões de reais. Então, assim, ele criou uma forma para que nós possamos merecer. De certa forma, aquelas pessoas que participaram daquele desafio, elas mereceram de verdade? Se a gente for pensar, não. Pela proporção, proporcionalmente, não. Mas o Senhor nos dá a graça de merecer, certo? Esses bens que são bens divinos, bens espirituais, que nós não merecemos, mas Ele nos deu a graça de merecer. Isso é importante a gente entender. Então, o que é o meritório, né? O meritório é intransferível, ou seja, um copo de água que eu dou para alguém tem um mérito. E esse mérito é só meu. Ele não pode ser transferido para ninguém, certo? E ele é meu por justiça. O que significa isso? Por exemplo, uma pessoa, ela trabalha o mês inteiro e ela recebe um salário por isso, né? Seria justo que aquele salário fosse entregue para outra pessoa? Não, porque ela que trabalhou, ela vai receber aquele salário. E quanto maior são as nossas obras, né, esses méritos, maior será a nossa glória no céu. O que significa isso? Por exemplo, São Dimas, né, que estava lá na cruz do lado de Jesus, era um ladrão. Ele se arrependeu no último momento da vida e nós sabemos que ele se tornou santo, né, porque Jesus mesmo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, será que a glória de São Dimas é a mesma glória que Santo Padre Pio, por exemplo, que doou a vida toda, que ficou com os estigmas, né, as chagas durante 50 anos, que rezava muitos rosários todos os dias? Será que é a mesma glória? Certamente não. Então, quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós amarmos e fizermos obras, né, de caridade, tudo aquilo que nós fazemos com amor, tem um mérito e vai aumentar a nossa glória no céu. Aí o que acontece? A gente fala assim, Bruna, mas eu vou entregar tudo. E aí? Eu vou ficar sem nada? Eu vou entregar esses méritos. E aí? Como é que funciona isso? Olha só, nós entregamos a Nossa Senhora. Imagina como se fosse o banco da Virgem Maria. Você vai colocar tudo isso que tem valor, né, que foi mérito seu, você vai entregar no banco de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora vai fazer?
ela vai embelezar, ela vai fazer crescer, render. Então, ela vai embelezar, purificar e aumentar tudo isso que nós fazemos. Porque nós não conseguimos guardar bens tão imensos em vasos de barro, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, nós só temos a ganhar. Por quê? Está nas mãos dela, de Nossa Senhora. E ela não vai deixar que nada disso que nós fazemos se perca. Então, nessa consagração, nós entregamos os bens passados, presentes e futuros, ou seja, tudo que você já realizou na sua vida de bem, né, está agora nas mãos de Nossa Senhora. Olha que coisa linda, né? Então, o meritório, ele é intransferível e é nosso por justiça e Nossa Senhora está cuidando. Ficou claro, né? Então, agora vamos para o bem satisfatório. O que significa isso? O satisfatório, ele pode ser transferível. Com esse bem, nós reparamos as penas. O que significa isso? Quando nós nos confessamos, nós ficamos livres da culpa, mas fica uma pena, uma consequência daquele pecado que nós precisamos pagar. E esse bem satisfatório nós podemos transferir para as almas do purgatório, para salvar as almas do purgatório. Então, as obras de sacrifício que nós fazemos podem ser em favor das almas do purgatório. E aí, nós rezamos, né, pelos nossos parentes, por aqueles que faleceram, pedindo para que Deus salve a alma deles, não é assim? Só que aí você fala, ai, Bruna, mas eu vou entregar isso também? E aí? As pessoas da minha família, aquelas pessoas para quem eu rezei, vão ficar sem essa ajuda? Né? E eu mesma? Eu vou ficar sem essa ajuda? Não. Nossa Senhora, ela ama muito mais a nós do que nós mesmos nos amamos e ama muito mais os nossos do que nós mesmos amamos. Então, ela sabe, ela vai distribuir tudo isso da melhor forma possível, né? De acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, a minha obra de sacrifício que eu faço pode salvar a alma de alguém que está no purgatório, que eu nem conheça, mas que seja a alma que mais está precisando. Entende? E o bem impetratório, o que significa? Impetrar significa pedir. Né? É por ele que nós rogamos novas graças, né? Nós não rezamos novenas, né? Muitas pessoas fazem promessa, né? Faz aquela promessa, se acontecer isso, eu vou fazer uma peregrinação, né? Nós fazemos promessas para ganhar novas graças. E aí, isso também nós entregamos. Só que aí, pensa comigo, se eu não fosse consagrado, né? Eu fazendo novenas, pedindo, fazendo promessa e tudo, eu teria a certeza e a garantia de que Nossa Senhora atenderia aquela prece? Não, eu não tenho a certeza, né? Porque só Deus sabe. Muitas vezes aquilo que nós pedimos não é atendido, certo? E agora, entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora, ela vai saber como melhor aplicar e distribuir tudo isso. Certo? Então, olha, imagina que você é dono de uma confeitaria, né? Você faz bolos. Você faz bolos e todos os dias você faz um bolo específico e distribui os pedaços para as pessoas. Para quem você quiser, do tamanho que você quiser, você distribui esses pedaços. Quando nós nos consagramos, nós entregamos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Então, quem vai distribuir os pedaços do bolo é Nossa Senhora. Então, ela vai enfeitar esse bolo, ela vai confeitar, ela vai deixar ele mais doce, muito melhor, e ela vai distribuir esse bolo, esses pedaços, conforme ela deseja. E ela sabe o que é melhor. Então, ela vai distribuir muito melhor do que nós, porque nós não sabemos o que é melhor. Então, significa que eu
vou deixar de produzir os bolos? Não. Eu vou deixar de rezar pelas pessoas que eu amo, que me pedem oração? Não. Eu vou rezar agora com muito mais fé, muito mais confiança, porque eu tenho certeza que Nossa Senhora não vai deixar nenhum dos meus desamparado, que ela vai distribuir da melhor forma, certo? Então, para nós entendermos tudo isso, né, de forma clara, nós precisamos entender que a consagração é a perfeita renovação das promessas do nosso batismo, onde nós aderimos a Cristo, né? Nós temos a adesão verdadeira a Cristo e nós renunciamos a Satanás, né? Então, dessa forma, nós renunciamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, para assim, de fato, nós conseguirmos pertencer verdadeiramente a Jesus pelas mãos de Maria. Porque pelas nossas vontades nós não conseguimos, certo? Então, terminamos aqui então o capítulo 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição.